Saudações cordiais, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast, Um Cadinho de Educação Matemática. E hoje a gente tem o prazer, de estar conversando com uma pessoa que é incrível, que é alguém que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que fez parte da minha jornada pessoal, de vida e acadêmica, que é essa professora Lilian Nasser, que eu fico brincando com ela, que ela é a musa da educação matemática. Então, Lilian, muito obrigado por estar recebendo a gente na casa dela. A gente está com um estúdio um pouquinho diferente hoje, a gente está na casa da professora Lilian. Então, muito obrigado, tá? E desde já a gente agradece a participação aqui no programa e está sendo muito importante para a gente a sua fala no dia de hoje, tá? Só vou pedir para você se apresentar e dizer sobre o tema do nosso dia de hoje. Tá bem. Tá bom? Boa tarde a todos e todas, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês vão me ouvir, mas a ideia eu quero agradecer primeiro ao Carlis por me chamar, me convidar para falar um pouco da minha experiência na educação matemática, que é muito importante, Eu já sou aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro há mais de 20 anos, e mesmo assim eu continuo trabalhando, contribuindo e participando de eventos e coisas que eu acho muito importante a gente continuar com a experiência toda que eu tenho. Ficar parado em casa não dá, né? Sim, com certeza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das minhas linhas de pesquisa atuais, que é a argumentação, Originalmente era argumentação e provas na educação matemática. Eu vim a descobrir mais recentemente que essa área de argumentação é muito ampla. Tem 40 eixos temáticos, muita coisa de linguagem, de linguística, de política, de advocacia, porque todo mundo precisa argumentar. Mas argumentar é um termo que diverge por uma polissemia ou ele tem um significado específico no contexto geral ou para cada área? Para cada área, puxa a sardinha para a sua brasa. Entendi. No nosso caso da matemática, a argumentação é uma maneira de explicar, de tentar justificar alguma afirmativa, alguma coisa matemática que você queira demonstrar, queira discutir se é verdade ou não, você tem que argumentar. Então a ideia de argumentar é essa, Você não sabe se aquilo é verdade ou não. Você tem que argumentar prós e contras para conseguir convencer outra pessoa do que você está falando. Entendo. Isso em alguma medida entra na perspectiva da educação matemática crítica. Sim. E também do raciocínio lógico, Com certeza. Então é uma área que você está pesquisando e que em alguma medida ela acaba englobando muitos campos da matemática, O que eu estou fazendo ultimamente é aliar as minhas outras linhas de pesquisa junto com a argumentação. Atualmente registrada no PEMAT, que é o Programa de Pós-Graduação da UFRJ em que eu atuo, eu tenho 3 linhas de pesquisa registradas, e nenhuma delas é geometria, que é a minha origem. Entendi. Eu tenho 3 linhas registradas: avaliação em matemática, argumentação e educação financeira. Entendo, mas a argumentação, então, ela poderia ser como se fosse uma linha mestra que vai dando uma... O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo os trabalhos da avaliação usando a argumentação. Entendi. Financeira usando a argumentação. Na financeira a gente tem que fazer escolhas, tomada de decisão. Como que eu vou pagar? Qual é a melhor maneira? Tudo isso você tem que argumentar. Então tem tudo a ver. Então a linha está crescendo muito por isso. E essa área de argumentação está crescendo muito no mundo inteiro, em particular aqui no Brasil, Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Mas, Lilian, como professor, eu percebo que em alguma medida os estudantes têm dificuldade em argumentar, porque isso não foi ensinado para eles, Exatamente. Como é que você observa esse momento das pessoas começarem a argumentar? Assim, quais são os maiores entraves? O problema é exatamente isso, porque não estão acostumados, que os professores não pedem para eles justificarem, explicarem, que eles ficam travados quando a gente pergunta, Aí a gente insiste, dá tempo, dá um feedbackzinho para eles retornarem para a gente, e aí você vai conduzindo a turma assim. A gente tem feito trabalhos com, por exemplo, o Genesi, que me orientando de doutorado agora, mas trabalha comigo no Projeto Fundão há 20 anos. Lembro dele. Então, ele está fazendo doutorado em educação financeira. Ele foi coautor do livro de matemática financeira do Projeto Fundão que nós escrevemos. Legal. E aí ele está fazendo essa educação financeira crítica. Pegou a ideia do Skov-Mose, da educação matemática crítica, a gente faz educação financeira crítica. Porque a educação financeira se presta muito para isso.
Porque você pede para as pessoas decidirem qual é a melhor maneira de pagar, pede para as pessoas escolherem, entenderem quando tem ofertas, leve 3 e pague 2, coisas desse tipo, quanto que tem de desconto, tem muita coisa embutida aí que você pode perguntar. Então a gente está fazendo esse tipo de coisa, né? E quando você faz uma compra conjunta, como é que deve fazer a divisão? Proporcional ao que a pessoa consome ou meio a meio? E tem que explicar por quê. Tudo que a gente pergunta tem que explicar por quê. Então, tá dando muitos frutos, tá ficando muito legal. Entendi. Deixa eu te fazer, então, aproveitar e te fazer uma outra pergunta. Isso que você está trazendo, na verdade, é muito importante para o ensino, porque é uma capacidade que a pessoa tem de também, no futuro, a partir dessa perspectiva, conseguir abstrair, né, e conseguir exercer a sua cidadania de uma forma mais plena, né? Mas aí eu queria saber de você o seguinte: você consegue ver uma mudança significativa hoje na graduação em matemática, na licenciatura em matemática, né? De forma a permitir essas discussões da argumentação, né? da educação matemática? Como é que você ainda olha para esse cenário hoje em dia? Eu acho que essa parte de fazer o aluno pensar, usar o raciocínio, justificar, tem que estar presente em tudo, desde os anos iniciais, principalmente na graduação. Porque se você não formar um professor que esteja apto a usar a argumentação, a justificar as coisas, a cutucar os alunos para eles justificarem as coisas, o negócio não vai andar, né? Vai ficar travado. Então, a gente tem que, na formação de professores, incutir essa ideia. Então, isso que a gente tem feito ultimamente, bastante. Entendi. Né? Na graduação, principalmente. E nos anos iniciais também. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você está dizendo da importância que a gente tem, né, de trabalhar a questão da argumentação junto com as crianças, junto com os jovens, né? Porque a gente sabe que, na verdade, às vezes o conhecimento matemático é aquela construção que não foi muito bem sedimentada, mas a gente não precisa desabar com ele. A gente pode ir reforçando as colunas e as vigas para que aquela construção ela se torne mais consolidada. O caminho tem sido qual, então, Lilian? A formação continuada? Você consegue perceber que nesses eventos da educação matemática que você apresenta trabalhos com argumentação, as pessoas participam e se interessam? Como é que é esse movimento, assim, de muito jovenzinho que está na graduação, né, ou do pessoal da pedagogia que também se interessa pela temática? Como é que é essa procura deles e essa receptividade? Eles têm pensado sobre isso quando você, por exemplo, oferece uma oficina ou uma fala? Olha só, eu não dou mais aula na graduação. Então, no dia a dia da licenciatura em matemática, eu não sei afirmar. Mas a experiência que eu tenho é que as pessoas têm tido muito interesse. Tá? Porque a argumentação é uma coisa que eu falo sempre, tem que ser construída desde os anos iniciais. Desde pequenininho que você tem que fazer o aluno pensar, explicar porquê, não fazer aqueles exercícios decorados de problema é de mais ou é de menos, né? Que as crianças às vezes perguntam, sem tentar pensar e entender o problema. Então, junto com a resolução de problemas, a argumentação tem que fazer o aluno crescer nesse sentido desde pequenos. Entendi. Mas assim, quando a gente tem, por exemplo, ali, né? E eu não sei nem o que você pensa sobre isso, eu vou te perguntar, mas eu não sei o que você pensa sobre isso, tá? Você tem ali, por exemplo, a resolução de problemas pelo método do polia. Você tem 4 passos. Para argumentação, você tem passos também de verificação, de iniciação, tem isso? Olha, a argumentação... Existe uma receita pronta? Mais ou menos tem as etapas da argumentação que foram criadas pelo Balachef, que é um pesquisador francês, na década de 80. O trabalho dele é ele com uma turma de alunos, acho que do 6º ano, 7º, tentando explicar como é que calcula o número de diagonais de um polígono. Tá. E aí os alunos começam a experimentar, ele não fala nada, os alunos vão tentando experimentar e justificar. Aí o primeiro aluno fala assim, como o quadrado e o retângulo têm 2 diagonais, eu acho que o número de diagonais é a metade do número de lados. Tá. Porque o quadrado tem 4 lados e 2 diagonais. Aí tudo bem, aí o professor discutirem um pouco, pergunta assim, mas e se for ímpar? Se for um pentágono? Não dá, então tem que mudar essa ideia, essa ideia não serve. Então, eles mesmos vão tentando ou refutar, ver que está errado, ou tentar justificar. Tá?
E assim seguiu. Então, o Balachef criou uma tipologia de argumentação. Então, ele criou 2 tipos de argumentação, pragmáticas e conceituais. Pragmáticas, como o nome diz, tem a ver com experiência, né? Então, são tipos de argumentação em que o aluno usa justificativas informais e empíricas. Então, primeiro é o empirismo ingênuo. O que é o empirismo ingênuo? É o aluno querer justificar só experimentando. Por exemplo, um exemplo típico que a gente tem, que vem lá da Inglaterra, da Celia Royals, também da década de 80, é perguntar se a soma de 2 números pares é um número par. Isso está no nosso livrinho de argumentação. Eu tenho um livrinho. Então, tem lá essa experiência com as respostas do aluno. Eu pergunto para o aluno assim, o que você acha? Se você somar 2 números pares, a resposta é um número par? Aí eles pensam um pouquinho de mas por quê? Ah, porque eu não sei. O pequenininho não sabe. Mas como é que ele respondeu que é? Ele experimentou. Pensou na cabecinha dele. 10 mais 8, 18. 6 mais 4, 10. Ele não conseguiu generalizar para o 2N, 2N mais 2. Claro. Mas ele foi experimentando com valores e foi vendo que estava dando certo. Exatamente. E na pesquisa da Celia Royals, que ela fez foi isso. Ela fez essa pergunta e pegou várias respostas e mostrou para os professores. Perguntava para o professor assim, o que você acha dessa resposta? Que nota você daria? Qual dessas respostas se parece com a que você daria? Claro que tem a com a álgebra, né? Generalizada, e tem essa aqui. Tem umas que são assim, 2 número par vai de 2 em 2. Se eu somar 2 que vão de 2 em 2, a soma também vai de 2 em 2. Perfeito. Mas o problema é que o professor não valoriza esse tipo de coisa, por isso que chama empirismo ingênuo. Entendi. Porque o professor sempre quer que o aluno use um conceito, uma álgebra, né? Então, por isso que isso ficou muito travado. E Entendi. A ideia agora é sempre isso, é a gente incentivar o professor a valorizar o pensamento do aluno. Entendi. Deixa eu te fazer, assim, eu tenho na verdade várias perguntas, tá? Então a gente não vai nem terminar essa entrevista, mas deixa eu te fazer a primeira pergunta agora. Assim, Lilian, dos meus estudos, né? E muitos vieram também do convívio que eu tenho contigo, porque eu aprendi muita coisa. Então, até para falar para o pessoal, né, que eu esqueci de falar no início, a Lilian me orientou na especialização no fundão. Lilian foi praticamente minha orientadora de mestrado e doutorado, participou das minhas bancas, né? Assim, é uma pessoa que eu admiro, além de um ser humano, eu admiro muito academicamente e gosto muito das ideias que ela traz, né? Então, a partir das leituras que eu tive, né, eu percebo que a gente já teve diversos movimentos de reforma do ensino. Em alguma medida também, quando a gente tem uma algebrização mais acirrada aqui no Brasil, que é, né, com Oswaldo São Jorge, década de 70 e tal, a gente larga um pouco a aritmética. Sim. Então, assim, é isso que você está falando, assim, é esse outro raciocínio ingênuo que você diz que ele está mais associado à aritmética, que também é um tipo de pensamento matemático que a gente deveria valorizar? Não, deveria valorizar dependendo da idade do aluno. Claro que um aluno pequeno, se você perguntar isso, como eu perguntei sobre a soma de 2 números pares, ele não vai saber dizer para mim, 2n mais 2m igual a 2 em evidência. Então, ele pensa como ele, na cabeça dele. Além de experimentar, ele pensa desse jeito. Teve alunos que fizeram desenhos. Colocaram assim um desenhinho, 2 de 2 em 2, mais outro de 2 em 2, Entendi. E aí mostrou que a soma dava também de 2 em 2. Então, tem que valorizar dependendo da idade do aluno. Entendi. Tá, Nesse então assim, sentido. dependendo da idade, você acha que... E da experiência, não é só a idade, né? Tá, então dependendo da idade, da experiência, o professor pode lançar a mão de alguns recursos de matemática para que aquela argumentação ela fique mais refinada. É isso? Sim, trabalhando, ele vai fazendo o aluno progredir. Como eu disse, a tipologia de provas do Balachef, ele botou 4 tipos de prova. A primeira é esse, o empirismo ingênuo, que só usa exemplo, experiência e tal. O segundo é o experimento crucial. Ele pensa assim, se eu der certo para 2 números grandes, vai dar certo para todos. Entendi. Como se fosse uma etapa. Então ele pensa 280 mais 150. Entendi. Aí vê que dá um número par. Então é verdade. Entendi. E aí, quer dizer, ainda é baseado na experiência. Mas tentando pensar numa generalização, né? O terceiro nível que já pensa na generalização, que é pegar um exemplo numérico e raciocinar como se estivesse demonstrando. Por exemplo, pega 14 mais 16.
Vou somar esses dois números pares. Aí boto 2 em evidência. Fica 2 que multiplica 7 mais 8. Tá. Aí somo 7 e 8. 2 vezes qualquer coisa é sempre um número par. Entendi. Então ele consegue afirmar que sempre que ele somar 2 números pares, vai dar um número par porque ele raciocinou dessa maneira. Ele já começou a pensar numa generalização, né? Exatamente. Entendi. Esse é o experimento. É a etapa 3. É a etapa 3. Tá. Aí, depois a etapa 4 já é pensar conceitual, usar a álgebra para justificar. Entendi. Então tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Mas assim, porque esse videocast ele também é muito endereçado para quem faz licenciatura, né, em matemática e pedagogia. Sim. Como é que o pessoal disponibiliza esse material, Lilian? Assim, tem no livro de argumentação, mas assim, existem listas de exercícios, existem artigos que você escreveu falando sobre todos esses passos, exercícios que a gente pode construir. Como é que a gente pode trabalhar isso? A literatura de referência é bem vasta, internacionalmente, tá? Então, por exemplo, esse grupo lá da França do Balachef é muito rico. A Cília Royals fez, como eu falei, lá na Inglaterra também, a pesquisa grande, e a Lulu Healy, que trabalhava com a Cília Royals, trabalhou em São Paulo, na Uniban, ela também divulgou aqui no Brasil, porque ela fez parte dessa pesquisa da Cília lá. Então, tem muita gente trabalhando com isso, tá? E a gente está cada vez ampliando mais. Como eu falei para você, no primeiro encontro que eu fui, em 2023, eu acho que foi, em São Paulo, tinha um grupinho para apresentar 5 trabalhos. E eles disponibilizaram. Agora, quando teve esse na UF, mês passado, em junho, já foi um negócio enorme. Eles abriram para as pessoas que, se quisessem, propor. Tinha os 40 eixos, tinha todo mundo da linguística, da linguagem, da política, mas tinha mais coisas de matemática. E eles abriram para quem quisesse propor uma mesa redonda. E aí apareceram algumas mesas redondas de matemática. E com bastante plateia. Mas o pessoal, por exemplo, da linguística, utiliza também o mesmo referencial que é o Balachef? Não, é diferente. Entendi. É porque é muito específico para a área. E para você ter uma ideia, há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, sei lá quanto tempo, a gente fez um evento em Cabo Frio. Acho que foi em Cabo Frio, de educação matemática do Projeto Fundão. Sim. Aí fomos cada um lá para dar umas oficinas e não sei para os professores. Aí eu escrevi uma oficina assim, desenvolvendo a habilidade de argumentação. Foi logo depois do livro, foi nos anos 2000. Eu teria me inscrito nessa. Pois é. Quando a gente chegou lá... O título também é bem atraente, né? A gente chegou lá, pergunta se tinha algum professor de matemática. Não, só tinha gente de língua portuguesa, biblioteca. E como é que foi? Chamou atenção porque era argumentação. Aí como é que foi? A gente mudou toda a estratégia que ia ter os exercícios para mudar. Porque a gente tem um problema no nosso livro, que é a divisão do preço do táxi. Eu lembro. Você lembra? Então, lembro. Aí a gente partiu para isso. Desse. Para tipo de divisão, assim, de argumentar, coisas que não precisava saber matemática, usar matemática. Então, o problema do táxi é o seguinte, 2 amigos saem de uma festa, resolvem dividir um táxi. Gente, presta bem atenção nesse problema, que ele dá pano para as mangas, né? E tem muita coisa importante que eu vou falar depois. Então tá. E aí, a corrida, na época, como o problema era de 2000, dava R$12. Agora eu já mudei para 24, 36, vamos dizer, deu R$12. Só que um amigo saiu na metade do caminho, o outro continuou. Como é que eles devem dividir o preço? Agora o problema está mais atual, porque com esse negócio de Uber, de pedir aplicativo, você não precisa, você pode pagar, né? Um paga, você depois pode fazer divide. o Pix depois pro outro, exatamente, né? Assim. E aí surgem várias respostas para esse tipo de raciocínio. Então, como é que você vai dividir se um andou o dobro que o outro? Então, é que assim, falando desse problema ainda, tá, gente? Assim, eu vou te falar como é que eu penso, aí você me corrija, por favor. Eu penso assim, matematicamente, se um andou a metade do outro, ele tem que pagar metade, matematicamente. Sim. Né? Então, se a corrida total foi 12, um paga 4, outro paga 8, porque ele desceu na metade do caminho. Sim. O problema todo é que, assim, na metade do caminho, eu não sei quanto estava dando lá no taxímetro. Então, eu não tenho como dizer que é 4, entende? Se ele tinha que pagar na hora, ele teria que pagar metade
daquele trecho da corrida. Já é outro raciocínio. Teu primeiro raciocínio foi de proporcionalidade. Foi de metade, paga metade. O outro... E eu briguei com os meus colegas do Projeto Fundão, que eu falei que esse era certo, tá? O outro é mais da justiça. Que olha assim, quando o cara vai descer do táxi, o primeiro, divide o que gastou até ali e o outro paga sozinho. Sim. Entendeu? Aí já fica diferente, porque daria 6... 4 e 8, 3 e 9. 3 e 9. E tem gente que fala assim, não, divide igual. Não resolveram dividir, então é 6 para cada um. E tem gente que fala assim, né, amiga, então paga, depois eu pago também. Agora com esse negócio de aplicativo, quem pediu o Uber que paga. Entendeu? Então tá ficando rica essa discussão, tá? E agora mesmo eu tive no Sul, mês passado, num congresso, num evento que teve lá, que era... O tema era a crise climática, mas cada um tinha que falar dentro da sua área. E eu fui convidada para participar de uma mesa redonda para falar da crise climática, como influenciar a matemática com a crise climática. E aí falei várias coisas lá, busquei umas coisas na internet, porque eu não sabia nada disso, né? E aí eu apresentei esse trabalho, esse problema do táxi, que me pediram para falar numa turma de licenciatura depois, de noite, quando acabou o evento. Eu fui lá numa turma de licenciatura discutir e botei isso para discutir lá com eles. E aí a gente falou sobre isso. E eles disseram, não, entrou para dividir, divide por igual. Cada um dá a sua justificativa, entendeu? Tudo isso é argumentação. Alguém achou 4 e 8? Sim, claro. Eu sou o chato da gente que ainda se vive com 4 e 8 até hoje. Não, eu também sou da proporcionalidade. Né? O Genesi, na tese dele de doutorado, ele também está explorando isso, e ele fala que isso aí é a parte da proporcionalidade. Você se fia na proporcionalidade para justificar isso, proporcional. Eu acho também. Eu também dividiria assim. Que bom, fiquei mais feliz agora. Que a minha professora dividiria igual a mim. Com certeza. Mas aí, o mais importante que eu discuti nessa turma que eu fui lá no Sul, que eu fui, é assim, vocês já usaram nas turmas de vocês algum problema que aceite mais de uma resposta? Aí eles olharam para mim com uma cara assim, como mais de uma resposta em matemática? Não pode. Eu falei, pode, dependendo do que você perguntar. Esse é um tipo de problema em que você pode ter mais de uma resposta, mas tem que justificar por que achou aquela resposta. Então, quando eu tenho problemas em que eu tenho mais de uma resposta, você acha que essa seria uma boa estratégia para que a gente pudesse desenvolver a questão da argumentação? Sim, com certeza. Tem que pedir para justificar. Porque não adianta o cara cada um dar a sua resposta e não explicar por que pensa assim. Entendi. E aí, na hora do estudante, no caso, pensar na resposta, ele pode lançar mão de diversos instrumentos para que ele possa concluir o raciocínio dele. Ele pode usar um desenho, né, que é uma representação, ele pode argumentar oralmente também, ou ele pode, de repente, dramatizar, ensinar alguma coisa. Usar alguma propriedade matemática, o negócio dos números pares, tem muita gente que usa, né? Entendi. Então, sabe quando a gente trabalha com raciocínio, se eu estiver falando besteira, você me corrija, por favor, tá? Mas sabe quando a gente trabalha com raciocínio lógico, tem aquelas sequências de figuras? Sim. Dá para trabalhar argumentação ali também, não dá? Também. Por que você acha que a próxima é essa? Você pensou de algum jeito para escolher. Então, você vai argumentar com o modo que você pensou. Nossa, isso é muito legal, porque na verdade, assim, se você tem, então, desde criança, essa argumentação sendo trabalhada, o teu pensamento matemático, ele evolui muito. Com certeza. Muito. Por isso que eu acho que essa é a área muito rica, que a gente deve trabalhar bastante. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Você tem percebido esse movimento da argumentação você chama de argumentação matemática ou argumentação em matemática? Em matemática. Tá. Você tem percebido esse movimento da argumentação em matemática sendo trabalhado com professores primários, com o pessoal da licenciatura em pedagogia? Você tem visto esse movimento ou tem sido mais com o pessoal da licenciatura? Nós estamos fazendo isso. Agora, eu não sei se é uma coisa geral. Como eu te falei, eu não estou mais dando aula na universidade. Quando eu vou nos congressos, a gente vê um movimento de bastante interesse. Entendi. Eu tenho trabalhado com a Edith, que é uma professora que vida toda, apesar de ter feito graduação, mestrado, doutorado em matemática, em educação matemática, ela sempre trabalhou com os anos iniciais. Ela usava até tecnologia nos anos iniciais e tudo. Olha que legal. Ela já está aposentada. Ela era do Pedro II? Do Pedro II e do Projeto Fundão há muitos anos também. Acho que eu lembro dela. Ela é autora de livros didáticos. Olha que legal. Tá?
Então, ela... De repente a gente convida até ela para um próximo podcast, ela né? vai gostar muito. Uhum. Então, nós estamos trabalhando juntas nessa parte de argumentação nos anos iniciais. Entendi. Nós acabamos de escrever um artigo que a gente apresentou lá nessa seminário de argumentação na escola, que foi na UF, em junho, e agora pedindo para a gente aumentar, fazer um artigo grande. E o prazo era dia 31, que é hoje. Nós mandamos ontem. Que bom que a Lilian pôde me conceder a entrevista hoje. Então... Aí ela fez o seguinte, ela lembrou, quando ela dava aula ainda, né, para as alunas, de uma experiência que ela teve de uma resolução de problemas em que os alunos tinham que multiplicar, eu acho que eram não sei quantas árvores de Natal, cada árvore de Natal tinha 25 bolas, tinha que fazer a multiplicação, quantas bolas vai precisar. E aí as alunas fizeram de um jeito que ela não entendeu. Ué, como é que vocês fizeram isso? Aí ela pediu, gravou, transcreveu e a gente usou esses 2 episódios com 2 alunas explicando de maneira diferente como é que elas fizeram. Mas olha que coisa legal. Entendi. Falar. Depois, se você quiser, eu posso mandar o artigo para você ler. Quero o artigo, aí eu vou colocar o print aqui na tela do nosso vídeo. Só que ainda não foi publicado, porque a gente mandou ontem. Não, então tem que esperar a publicação do artigo, né, gente? Mas a gente quer, tá, Lilian? Você vai fazer isso pra gente, tá? Mas é para os do congresso, não é? Entendi. E quando você está, por exemplo, nesse congresso de argumentação, tem muitas inscrições de pessoas de outras áreas? Tem, porque eu estou te falando que são 40 eixos. Como é que eles recebem essas informações que vêm da matemática? Não, mas eles não assistem a matemática. Entendi, mas não tem um gato pingado outro que vai assistir da matemática? Não é difícil. Não, é porque é muito específico e as pessoas ficam interessadas nas suas áreas, né? Tem muita gente de linguística, né, e de linguagem. Entendi. E aí, eles não vêm para matemática, eles não sabem nada de matemática, né? Eles fogem da matemática. O pessoal que não é de matemática não quer saber. Entendi. Mas, assim, eu acho que interessa para o pessoal de geografia, tem muitas coisas que você pode usar, né? Nossa, assim, você tá falando aqui, eu tô com a minha cabeça fervendo, igual aquele meme lá da Renato Sorrada Nazaré, com um monte de continho em matemática. Eu tô pensando num monte de coisa aqui que pode vir a partir disso, tá? Então, assim, depois que o artigo estiver ali publicado nos anais do evento, eu vou pegar, eu quero transformar isso também numa aula minha da Unirio. Não, eu posso te mandar logo outros que já foram publicados. Eu quero, porque aí eu também posso trabalhar com os meninos da Unirio, esse material eu acho que vai ser, assim, bem legal e só tenho que te agradecer. Na Unirio você dá aula de quê? Na Unirio, eu e a Andréia, nós somos pares, né? Então a gente meio que alterna em alguns semestres. Então, no curso de graduação de licenciatura em pedagogia, nós temos 3 disciplinas, né? Que são assim, matemática 1, matemática 2 e estatística para educação. Então sou eu e ela que a gente fica. Né? Então geralmente eu fico com matemática 2 e ela fica com matemática 1 e estatística. No próximo semestre, por acaso, a gente trocou. Certo. Né? Só que vai mudar muito agora porque a gente vai ter a reformulação curricular. Então a gente só vai ficar com uma matemática, que a gente vai chamar de tendência em educação matemática. A estatística ela vai ser colocada como optativa, só que aí a Andréia criou 6 optativas de matemática. Isso que eu ia falar, vocês perderam espaço. Não, eram a gente 2, não mais perdeu. A estatística, agora vai ser uma obrigatória só. Uma obrigatória, mas a gente vai ter... Ela tem 6 optativas que ela escreveu e eu escrevi 6 optativas de matemática. Então eu acho que isso vai ser... Mas tem que ter quórum, né, para ir para... Mas tem, mas eu acho que vai ser interessante porque, por exemplo, vai ter um semestre que eu quero trabalhar só resolução de problemas. No outro eu quero trabalhar só pensamento algébrico, no outro eu quero trabalhar só geometria e teoria de Van Riebeck. Então, assim, para o estudante... Isso é pedagogia, não é licenciatura em matemática. Licenciatura em pedagogia. Mas a gente tem as nossas parcerias com o pessoal da matemática, né? Então, a gente também recebe os alunos da matemática, da licenciatura em matemática, para falar e para trabalhar com a gente, os bolsistas, eles estão sempre ali, a Andréia está junto com a Jéssica Lins, agora no projeto, então tem bolsistas da pedagogia, bolsistas da matemática, tudo trabalhando no tal do PEMBA, que acho que é Projeto de Educação Matemática em Brasilidades e Africanidades. Tá bem interessante, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sim. Lilian, então, a gente está quase chegando no bloco final,
Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta para quem estiver interessado, tá? Vai ter evento esse ano no Rio, próximo do Rio? Como é que o pessoal pode se inteirar um pouco mais sobre isso? Olha, esse ano nós temos 2 eventos que vão acontecer ainda aqui no Rio de Janeiro. Olha que legal, sabe a data? Não sei de cor, mas eu posso ver e te informar depois. Um é do grupo um grupo lá do Projeto Fundão, mais ou menos novo, da professora Daniela Semani. Ela é professora do CAP, da UFRJ, e ela criou, alguns grupos do Projeto Fundão acabaram, né? O meu, que era de financeira no final, o da Lúcia Tinoco e o dos anos iniciais. Por quê? Agora a universidade tem que ter um professor da ativa liderando os grupos. Entendi. E nos nossos grupos não tinha ninguém da ativa. Era a Lúcia Tinoco aposentada e eu aposentada, e a gente que nem professor da UFRJ era liderando o grupo. Então ficaram o grupo da Cláudia Segadas, que é de inclusão, né? Ficou o grupo de estatística e probabilidade, que é da professora Flávia Landim, com a Letícia. Eu sei quem é a Letícia. A Letícia. É do CAP também, né? Aposentada também. Sim. E a Flávia Lantim, que é da ativa, por isso que elas ficaram. E que a Daniela Semani, que voltou de um doutorado há poucos anos atrás, ela fez em Portugal um doutorado. Ela trabalhava com campos conceituais, né? Ela fez o doutorado dela na área de insubordinação criativa. Olha, essa que é legal. Outra área que eu também estou contribuindo. Tá flertando. Não, já apresentei trabalho em 2 eventos. Legal. Porque subordinação criativa, o que é? É você fazer matemática de uma maneira diferente. Entendi. Né? Então, a gente usa coisas originais. Por exemplo, eu trabalho com avaliação, os métodos de avaliação que a gente usa são completamente diferentes, né? Aquela provinha escrita, todo mundo sentadinho respondendo. Entendi. Tem coisas diferentes. Então, a gente usa bastante coisa insubordinada, digamos assim, original. Então, aí, esse grupo da Daniela Semani está fazendo o 2º evento internacional de insubordinação criativa. Olha que legal. Vai ser online. Então todo mundo pode participar. Tá? O prazo para mandar trabalho é agora no mês de agosto. Tá. E o evento eu acho que é em outubro. Não tenho certeza, mas eu posso ver depois. Vai ser um evento online. Vai ser online. Tá. Esse vai ser online. E o outro é um seminário, é o congresso da SBEM regional, da SBEM RJ. Entendi. Que vai ser em Petrópolis, em novembro. Então esse eu quero que todos os meus orientantes, todo o pessoal do meu grupo participe. Entendi. Porque como é Petrópolis, dá pra gente ir numa boa, ficar hospedado lá, vai ser bem legal, né? Então a gente vai mandar trabalho para lá. Entendi. E é o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa que eu falei no início, eu estou juntando a argumentação com as outras linhas de pesquisa. Então eu já fiz com o Genesi um trabalho, primeira versão, que é financeira usando a argumentação, justamente com essa ideia de como dividir o pagamento. Entendi. A questão são 2 irmãos que vão comprar leite, aí chega lá para comprar o leite, tem uma oferta, são 2 etapas. A primeira oferta leve 3 e pague 2. O preço do leite é R$6. Como é que eles vão pagar se eles querem comprar 6 caixas? Depois como é que eles vão dividir esse preço se o irmão consome o dobro que a irmã. Entendi. Aí é a mesma coisa do táxi, né? Entendi. Ele 2 etapas para fazer. Então, já experimentou com os alunos dele, do estado, já tem resposta, tá bem bacaninha. Legal. O trabalho. Então, tem que argumentar. Verdade, né? Então é isso, pessoal. A gente está chegando aqui a mais o fim de um episódio do nosso Cadinho de Educação Matemática. Eu quero agradecer muitíssimo aqui a Lilian Nasser, essa professora incrível que é minha professora do coração. Né? Eu que agradeço pela a amizade, por tudo. Você vê que eu me empolgo. E pela fala do dia de hoje, tá, Lilian? Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Então é isso, gente. Até já, tá? Tchau, prazer em estar com vocês.